Romanos, carta de Paulo aos é o 6º livro do Novo Testamento. E a primeira das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para orientar as igrejas e os cristãos daquele tempo em questões de doutrina e da vida cristã. O apóstolo Paulo procurou anunciar a boa notícia de salvação por todo o Império Romano. Por isso ele fez planos para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja cristã. Dali ele pretendia seguir até a Espanha e esperava que os cristãos de Roma o ajudassem naquela viagem. 15 versículo 22 a 24. Paulo queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Na carta aos Romanos aparece a mais completa e ordenada apresentação da mensagem de Paulo. Depois de saudar os leitores e falar do seu grande desejo de conhecê-los pessoalmente, Paulo anuncia a doutrina básica. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que o aceitam, pois o Evangelho mostra que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim. 1 versículo 16 e 17. Na primeira parte da sua carta, 1 versículo 18 e 11 versículo 36, Paulo mostra que todos, judeus e não judeus, precisam da salvação, pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Depois Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo. Essas pessoas, libertadas do poder do pecado, agora têm uma vida nova, uma vida de paz com Deus e com os seus semelhantes. Numa das mais bonitas passagens escritas por Paulo, capítulo 8, ele descreve como é a vida que é governada pelo Espírito Santo, e como é forte o amor de Deus, amor que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois Paulo procura explicar a parte que cabe aos judeus e aos não-judeus no plano divino de salvação da humanidade. Na segunda parte da carta, Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres para com as autoridades. A carta termina com uma série de saudações pessoais e uma oração de louvor a Deus.